porque no cenário a gente ia abrir engenharia, ia abrir integrado, ia tentar mais 5 professores para abrir de física. Agora o negócio acabou, não tem mais tentativa, é só 70 e ponto final. Então vamos fazer o seguinte, eu vou tentar, no dia, só para a gente não passar, no dia 9, que é o dia que a gente marcou lá, se for a convocação, a gente discute isso com as vagas até lá, eu não dou resposta para ninguém, eu seguro a resposta do dia 9, a gente discute e se for o caso bate uma atenção, a gente vai se prorrogar muito. Então, só uma colocação. 11. Quando você coloca, por exemplo, eu coloquei o problema dessa política. De repente, eu acho que até os próprios conselheiros podem representar e, dependendo da situação, a gente participar. Sim, eu acho ótimo. Tá? Porque uma falha que nós cometemos desde o início, a gente sempre esteve à margem de participação da comunidade, não é só Caraguatatuba não, principalmente Caraguatatuba. E eu vivenciei isso na pele, porque a gente pegou na época, eu e o Érico, a gente estava com o diretor da época, que era o Toninho, a gente tentou uma reunião, a gente conversando com ele, vamos fazer uma reunião em tal lugar assim, assim, assado, ele olhou para nós e falou assim, eu sou representante do MEC, eu sou federal, eles que têm que me procurar. Eu olhei com a cara do Érico, a gente falou, pô, não ouvi isso, cara. Isso é um absurdo. E infelizmente se chegou aqui com esse topete. E nós temos que reverter isso. Não, localmente eu já tinha pedido já começou. Nelson, eu já sei o Nelson fazendo e eu individualmente, com autorização do Nelson também já estou fazendo contato, assim, a gente está numa cidade pequena, de 100 mil habitantes, um monte de candidato a prefeito, a gente não pode sentar com nenhuma, até assim, inicialmente, eu sou bem conhecido na cidade, não estou falando como Instituto Federal, e sim como Canela, que joga bola do bairro, então, mas já conversei com os 4 candidatos, pré-candidatos a prefeito, já conversei com um monte de vereador, já levei a turma aqui na Câmara para audiência, que tirou foto com o presidente da Câmara. Então, eu venho fazendo isso por baixo, e quem tiver esse contato em Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela, tem que ir fomentando isso. Só deixa eu falar uma coisa. Todas as vezes que nós tínhamos eleições locais, nós somos orientados pela reitoria de não nos envolvermos. Sim, você não consegue desvincular mais esse fato de, olha, eu sou o Canela jogador de bola. Eu consigo, eu sou novo aqui, entendeu? Eu sou novo. Eu não tenho, eu tenho mais isso, você agora você vai ser hoje não sei, mas hoje não, mas hoje ainda não. Eu sou um professor novo, tem muita gente que não sabe nem que eu dou aula aqui. Entendeu? Tem muita gente que não sabe nem que eu dou aula aqui. Olha, eu vejo diferente. Eu vejo chegou uma situação onde a gente se achava o revocado presa, no federal. Não é assim, todo mundo descobriu que não é assim. Não, mas o envolvimento não é para esse lado. Não, mas não é envolvimento de política, é você chegar e conversar mesmo. Eu, como diretor, eu me restringi, falei, olha, eu não vou fazer isso com ninguém, porque eu, até no Facebook eu sou diretor, eu sou diretor. O Nelson depois não pode que eu, até no Facebook é assim, então eu não posso, eu não me meto em absolutamente nada. Né? Não pode levantar a bandeira desse ou daquele, mas eu como cidadão de Caraguatatuba eu posso conversar com outro. Mas é importante que a gente tenha esse contato, pelo menos tenha contato. Se o cara vir visitar aqui, eu não tenho nada que proíbe o cara visitar aqui, eu só não vou, eu vou visitar a pessoa. Eu estou te falando de que foi passado para nós nas eleições anteriores, tá? Eu sei, mas eu acho que é meio espantoso, né? De ver o comportamento que aconteceu depois em eleição presidencial, do cara em auditório com o servidor, isso tem gravado, fazer propaganda dentro do Instituto Federal. Tá? Então assim, é bacana, vocês não podem se envolver, mas aí você pega o retrato. Nós trocamos o reitor, né? Não. Na mesma sequência quase, né? Então assim, é meio espantoso. Então. Na verdade, Silva, a gente não está, eu por exemplo, como nós não podemos, a gente não nos compromete com ninguém, mas a gente dialoga com a pessoa. Se levantar a bandeira de candidato, o que eu preciso mesmo? Mas você conversar, o candidato está querendo, e o que você vai fazer pela educação? Eu posso como cidadão, como interessado, até como cara do instituto, querer saber daquele cara como candidato, qual é a postura dele. Eu posso perguntar para todos os candidatos. Não quer dizer que você está, não vou levantar a bandeira de ninguém, colega, mas eu quero saber o que você vai fazer para isso, para a gente. O que a prefeitura, se você for eleito, vai fazer para nós, para ajudarmos a gente a atender a população, que esse é o nosso objetivo. O diretório acadêmico já está fazendo isso, tem reunião marcada com vários candidatos para saber o que eles vão fazer pela educação. O nosso concorrente do lado, o ETEC,
começou muito bem aqui, inclusive recebendo homenagem. Primeiro que eles chegaram conversando com todo mundo. Segundo, que eles atenderam parcela que nós não atendemos até agora, que é o integrado. Eles dão o ensino médio. O cara não tinha 2 meses aqui, porque eu cheguei lá e bati um papo com o diretor da época, não sei nem se é o mesmo diretor. Não. Ele já foi chamado na Câmara, foi homenageado. A gente já estava aqui há 3 anos e ninguém foi chamado. Nem vem na formatura. E até hoje ninguém sabe o que é. Onde que é o Instituto Federal? Não, é do lado da Unidade. Não, mas é do lado da Unidade. Agora, Hoje em dia você fala, Eu vi o prefeito da época, 2008, o prefeito da época, 2008, 2009, foi na formatura do tal do CETEP, PTEP, um colégio que agora mudou o nome. Foi na formatura, cara, do colégio particular lá, o prefeito estava lá. A gente faz formatura aqui, nunca veio um representante do prefeito. Opa! Bem, Tô falando lá atrás, tô falando lá Eu só não atrás. convidei ela porque ficou estou falando lá corrida no ano atrás. passado. Esse ano era para convidar ela, porque foi muito melhor a organização. Tá? Tô falando lá atrás, Eu nós não convidei ela. estamos muito melhor, eu tô falando lá atrás, tô falando lá de trás, 2008, 2009. Agora que nós estamos começando a ter isso. Ó, vou puxar a sardinha do chefe, né? né? Bom, né? Você teve esse mérito, como outras pessoas aqui dentro também começaram a falar, não, eu vou, ninguém faz, eu vou. Teve gente que é assim, ninguém faz, eu vou fazer. Entendeu? Então sabe, acho que está na hora da gente. Então, nós não podemos levantar a bandeira de ninguém. Sim. Mas nós Colocar temos que fazer o quê? Ir lá na prefeitura, participar de conselho, ótimo, porque a gente vai estar lá também. Esse participação de conselho, essa coisa de trazer, de conversar com o político, a gente tem que ter o hábito do seguinte: você pode conversar com quem você quiser. Se você tem uma postura seja idônea, não tem problema nenhum. Né? Não se comprometa, né? Só não se comprometer. E também não fala em nome do Instituto. O único que fala em nome do Instituto sou eu. Eu fico quieto, absolutamente quieto com todo mundo. Mas a gente vai ter que ter esse convívio, a gente vai ter que aprender a fazer esse convívio. Isso é a opinião pessoal minha. Eu acho que a gente tem que fazer esse convívio. E nós Seja temos quem for. Nós temos esse exemplo, vamos abrir o integrado, precisamos do programa da Meirelles, vamos negociar, vamos na prefeitura, ó, nós temos. Dá para ir para Brasília para negociar? Vamos lá, meu. O que não dá para fazer é levantar a bandeira, né? Mas, Sim, nós temos a bandeira que nós temos que levantar é nossa, do nosso instituto. Eu preciso disso, eu estou abrindo isso para atender a população. O que você pode me ajudar? É isso. Só para a gente terminar, então, essa discussão a gente deixa para a semana que vem, porque senão vai passar muito tempo. Só para terminar rapidinho, um último assunto é a gente vai, o Canela e o João Dal estão fazendo mestrado na Unesp. Na Unesp em Guará. E aí o que acontece? Eles estão, tem um laboratório, um laboratório, né? É o Centro de Energias Renováveis. Então, o que eles criaram? Criaram um Centro de Energias Renováveis, fizeram parceria com algumas empresas e estão pensando nessa visão ecologicamente correta, que é aproveitamento de água de chuva, telha fotovoltaica, essas coisas. Aí o que acontece? Nós temos o seguinte, nós temos esse bendito terreno que não é nosso, a gente não pode construir nada nele. Eu não posso comprar um prego para ele porque ele não pertence, ele é tempo determinado, eu não posso colocar um prego ali dentro, não posso colocar nada. Então o que acontece? A gente pensou em ter um orçamento nosso que a gente ia comprar aquelas telhas fotovoltaicas, que eu falei, a placa fotovoltaica, que eu devo ter passado na reunião passada para vocês, que foi o seguinte: a reitoria falou que eles estão montando um projeto com o Instituto Federal de Minas. Então esse dinheiro, esses 30 mil que estavam reservados, eles estão, eu tenho que investir em alguma coisa, e aí tem que ser em obra. E aí apareceu essa possibilidade de a gente construir esse Centro de Energias Renováveis, em parceria com a Unesp de Guará. Com a Unesp. E aí o que a gente vai fazer? Vai fazer um enorme laboratório. A gente vai pegar aquele terreno, vai comprar uma parte de madeirite que tem lá, vai cercar aquele terreno e vai fazer um laboratório a céu aberto lá. Vai se virar canteiro de obras e a gente vai tentar construir, por exemplo, constrói uma casa, um barraco que seja uma casa lá, usando telha disso, fazendo aquilo, automatizando aquilo lá, e aí o consumo de ar condicionado com o pessoal de informática, o pessoal de meio ambiente aproveitando a água da chuva, e a gente tenta montar um laboratório aqui lá com esse dinheiro. Segundo o Canela e o João Dal, esse dinheiro dá para fazer esse. Então a gente vai fazer um puxadinho, a ideia é fazer um puxadinho ali naquele pedaço ali, bem bonitinho, com a placa da Unesp, a placa de todos os caras. Tem mais um puxadinho. Mas esse puxadinho, dentro conversado com o secretário de urbanismo, o que acontece? Isso aí seria um piloto para quê? A gente ia fazer
Pô, mais um prédio novo, mais uma despesa. Não, a gente queria fazer esse centro de energia renováveis do Litoral Norte, até um apelo para trazer a comunidade para dentro, e fazer uma integração entre as áreas. Por quê? Eu já estava falando com o Ederson, com o Nelson. Existe muita coisa de informática que a gente pode trazer para essa área. Energias renováveis, recursos naturais, mesma coisa. Física, mesma coisa. Matemática, modelos, essas coisas. Que a gente faz tudo isso aí fazer o quê? Ele todinho. Água, coletar toda a água de chuva desse laboratório para ser utilizada no próprio laboratório. Gerar energia fotovoltaica para a energia do próprio laboratório. Fazer a parte de o projeto de iluminação, tudo com LED. Então fazer um laboratório padrão, que isso aí seria um piloto para a gente tornar o nosso campus, que através desse laboratório a gente consegue formar parcerias e trazer um piloto para a gente tornar o nosso campus totalmente sustentável. E a ideia é vender. Vender essa... Vender porque a grande vantagem que eles têm é que eles podem trabalhar com fundação, lá a gente vai ter a fundação nossa e eles têm as empresas. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente aproveita? Aproveita toda a estrutura da Unesp, como é que montar no contrato, e como que vem o dinheiro de lá, a empresa lá, que é uma Eternit que quer investir nisso aqui. Então, a Unesp sabe como já fez a fundação de lá, passa para a gente e a gente pode trabalhar. A Eternit vai investir, bem, lógico, bem menos que aqui, mas ela pode investir aqui. Que a gente consegue fazer, tipo um retrofit. Quantidade de chuva, pessoal, vocês viram na época de chuva, tanto de chuva que se perde. Então a gente poderia pegar essa chuva todinha, criar um reservatório elevado, fazer um retrofit de toda essa água de chuva ser para descarga. A gente pode fazer isso. Ia diminuir o consumo de água drasticamente. Telha fotovoltaica, gerar energia para o prédio e trocar toda a iluminação e colocar a iluminação de LED. Sim. Né? E aí começa a melhorar a eficiência energética do prédio. Troca a caixa d'água. Então tem um monte de coisas que através desse centro que a gente os Arduino fazendo controle de automação. Sim, isso. É o que a gente pensou fazer também, de montar, pegar um laboratório, pegar o centro. Faz caloria, essas coisas, automação. Faz uma mini usina, faz uma mini estação meteorológica aqui. Via rádio. Aí a gente falou, pô, eu tenho esse projeto pronto. Então você consegue trazer os alunos. Então começa, é um laboratório de centro de energia renovável, não é da construção civil? Não. É do Instituto Federal, que você consegue trazer todos os alunos para trabalhar com um projeto integrado. Eu vou fazer alguma coisa de construção civil, mas eu consigo colocar a informática. Eu vou fazer alguma coisa, vou fazer uma metodologia matemática para calcular isso. Então, consumo, né? Bota a moçada da gestão para gerenciar e administrar. Consegue fazer um monte de coisa. Você integra tudo. E assim, a gente pega um piloto pronto de um nome de Unesp. Né? E essa parceria aqui dentro. E seria assim, primeiro centro de energia renovável do Litoral Norte. Então aí é um apelo a mais para trazer as prefeituras. Olha, vem trazer aqui os seus alunos para ver como que funciona. Porque hoje quem conhece hoje, explicar sobre telha fotovoltaica, pouca gente conhece. Aquecimento solar de baixo custo, todo mundo sabe que tem, mas dá para fazer com garrafa PET. Então montaria esses cursos aqui dentro, para trazer a comunidade para fazer isso aqui dentro. Então a ideia é trazer pegar esses 30 mil, porque assim, se eu não pegar esses 30 mil, eu vou ter que devolver. Seria nesse canto aqui na frente, um canto que basicamente ficou morto, que seria a frente do Instituto. Isso, se a gente montaria isso e colocava uma placa, então seria... Mas essa aí é uma discussão que a gente pode trazer para a próxima, a gente já traz essa discussão mais porque a gente vai fazer um projetinho, né? Está fazendo um projetinho arquitetônico até para mostrar para vocês. E aí eu vou colocar algumas fotos do centro que eles têm lá. Eles conseguiram, através desse centro, eles conseguiram o carro, eles estão fez um carro elétrico, bicicleta elétrica, motor de barco elétrico. O negócio cresceu tanto que eles querem fazer a Unesp, através desse piloto, eles querem começar a fazer os prédios da Unesp totalmente sustentável. Porque a Unesp em Guará, quem conhece, são prédios antigos. Então, a manutenção é muito alta. Então, o nosso caso aqui, a gente tem aparentemente tem uma manutenção muito alta. Se a gente consegue, muda isso aqui para LED, olha o tanto de telhado que a gente tem aqui, pessoal, para a gente, captação de água de chuva, geração, né? Então a gente consegue fazer tudo isso. E esse laboratório seria o piloto. Mas vai ter mais aluno, vai ter mais despesa. Seria o investimento mínimo do Nelson e a gente faria tudo com parceria. Tudo com parceria. Ótimo. Então só para vocês saberem que a gente vai passar isso aí para continuar para frente, a gente vai tentar um instituto que já está rolando, um projeto lá que traz 20 mil, e aí mais 30 mil, e aí a gente vai... Começa a trazer equipamento, começa a fazer as coisas. Aí quando tiver o projetinho pronto,
mostro, trago na reunião do Concam para vocês olharem, para dar uma, pô, é legal fazer isso, pô, isso batendo na minha área, isso não atende, para a gente poder divulgar. Então, o primeiro bate-papo só para mostrar A ideia. a ideia do que a gente está tentando fazer e trazer. Bom, fechamos, né? Fechamos. Muito obrigado. Estamos fechados. Até dia 11, então. Deixa eu terminar minha conversa, tá? Tá muito ansioso. Muito bairrista vocês. Ó, tem um guarda-chuva aqui. Não é mesmo. Não vai desligar, né? Quem desliga sozinho, mas... Ele automático. Onde é que está a minha curva?